Por que será que não recebemos aquilo que pedimos? É isso que nós vamos ver nesse vídeo de hoje. Essa já foi a minha dúvida e talvez seja a sua também, se você estiver esperando uma resposta, esperando algo que você pediu aí tanto para Deus. E para a gente conduzir hoje aqui esse vídeo, eu vou me basear aqui em alguns textos bíblicos, né? Então, você vai perceber que não sou eu inventando as coisas, mas está tudo na Bíblia. A resposta que eu trouxe aqui, nós vamos refletir junto sobre os verdadeiros motivos pelos quais a gente não que fazem, né, com que a gente não receba aquilo que a gente tanto deseja. O primeiro texto que eu vou começar aqui, ele já responde tudo, então a gente já consegue entender aqui, mas depois eu vou explicar algumas razões, tá? Então, fique até o final que você vai entender e vai sair com essa resposta. Foi uma resposta que realmente me fez entender o porquê muitas vezes eu não recebi aquilo que eu pedi. Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui, ele está na carta ali de Tiago, no capítulo 4, eu vou ler do 3 ao 10. Então, acho que eu vou ler um pouco antes ainda. Vou parar antes, no 3 aqui, do 1 ao 10. De onde surgem os conflitos e competições que existem entre vocês? Não vem exatamente dos prazeres que guerreiam nos seus membros? Vocês cobiçam e não possuem, então matam. Vocês têm inveja e não conseguem nada, então lutam e fazem guerra. E aí agora vem a resposta que está aqui, ó. Vocês não recebem porque não pedem. E vocês pedem, mas não recebem, porque pedem mal, com a intenção de gastarem em seus prazeres. Então, olha só. Vamos ver esse ventilador aqui. Primeiro, aqui ele já tem duas razões que ele já nos explica, buscando aqui. Ele nos explica o seguinte: primeiro, existem aquelas pessoas que não recebem porque elas não pedem. Elas não fazem aquilo que está em outra leitura aqui, ó, Mateus 7,7. Peçam e lhes será dado, pois quem pede, recebe. Essa é uma primeira condição. Nós pedimos, então quem pede, recebe, ele fala. Mas no Evangelho fala isso: quem pede, recebe. Quem peçam e lhe será dado. Só que aqui na carta de Tiago ele vem e complementa, ele coloca uma condição ali, que faz a gente entender porque muitas vezes nós não realmente não vamos receber aquilo que tanto a gente pede ali. Então, aqui ele já responde as duas coisas. Vocês não recebem porque não pedem. Então, esse é o grupo de pessoas que nem praticam o que está em Mateus 7, nem praticam o que está aqui. A pessoa nem pede. Eu costumo, às vezes, brincar com as pessoas próximas da mim, né? Ela fala, eu queria tal coisa, eu queria falar tal coisa, mas você já pediu? Às vezes as pessoas nem pedem, vai lá, peça ali para aquela pessoa, você nem sabe, às vezes ela vai te atender e a pessoa tem um medo de pedir. Então eu não estou me referindo a essas pessoas que nem pedem. Aqui a pergunta que nós vamos responder nesse vídeo é: por que não recebemos? Então você já saiu dessa pessoa, dessa inércia de não pedir, e agora você está ali querendo entender por que eu não recebi. E aí ele vem aqui com a segunda parte do texto. E vocês não recebem porque pedem mal, com a intenção de gastarem em seus prazeres. E aí eu trouxe algumas coisas aqui que a gente vai conversar para a gente entender o que são essas coisas, então, aí, mas, né, esses motivos errados que nós pedimos muitas vezes. Talvez você esteja pedindo assim, como eu sempre falo nos meus vídeos. Meu vídeo aqui não é para te acusar e apontar e esfregar o dedo na sua cara, falando, nossa, você está fazendo isso, aquilo. Eu me coloco muitas vezes, eu já fui essa pessoa também que pediu mal. E hoje eu entendo com a maturidade que eu tenho, por que muitas vezes Deus não me deu aquilo que eu tanto queria. E hoje, depois de tantos anos, quando eu olho para trás, eu realmente agradeço a Deus. Que bom
que o Senhor não me deu certas coisas. Porque realmente veio ali desse instinto egoísta. Eu pedi pela razão errada. Então, é uma reflexão para te fazer realmente pensar. O porquê muitas vezes você não está recebendo, você está pedindo há tanto tempo alguma coisa e aquilo não acontece na sua vida. Então, ele reforça aqui, inclusive, né? Ele fala sobre essa questão do pedir. Então, assim, Deus, ele quer nos dar coisas boas, sem dúvida. Deus, como todo pai amoroso, né? Existe até um texto que fala, né? Assim, olha, se vocês que são maus sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então Deus, ele está disposto sim a nos dar coisas muito boas. Só que a gente não está, às vezes, muitas vezes, nesse nível de maturidade, a gente não está pedindo. Às vezes acho que Deus olha assim para a gente e fala, você não sabe o que está pedindo. Isso não é bom para você, você não está pedindo pela razão certa. Eu, como um bom pai, não posso te conceder. Porque lembre sempre o seguinte, Deus, ele sempre quer o nosso bem. E se muitas vezes aquilo que a gente estiver pedindo realmente vai fazer com que a gente se perca nessa vida e principalmente perca a nossa salvação, você pode ter certeza absoluta que Deus não te dará. Deus não me dará. Porque para ele o que importa sempre é o nosso bem, porque ele nos ama muito. Então, aqui a gente já entende muitas coisas. Mas vamos lá. Pedimos mal. O que é, então? Vamos refletir o que é pedir mal? E às vezes você pode colocar aqui embaixo também nos comentários outras situações, de repente você lembrar aí, né? Eu mapeei algumas aqui, que eu vejo que são situações que a gente pede mal, e eu trouxe aqui nesse vídeo. Então vamos lá. Pedimos mal quando a gente pede com egoísmo, ego, vaidade, por status, às vezes para destruir alguém. Tem gente que pede o mal do outro. Então, às vezes a gente pede uma coisa que vai fazer com que a gente se perca na nossa vida. Então, vamos olhar algumas situações aqui, então. Primeiro, pedir por status ou vaidade. Existe, por exemplo, lá, a pessoa fica lá orando, pedindo, tá ali rezando todo dia para um carro novo, para uma casa maior, e tá tudo bem. Eu não estou falando aqui que não é um pedido legítimo, um pedido realmente digno ali. A questão é, esse pedido é só para impressionar os outros ou para se sentir superior. Às vezes você está vendo ali que um fulano ali, aquela pessoa tem o seu vizinho, aquela pessoa do trabalho, aquilo te gerou uma inveja e você começa a pedir pelo motivo errado. Você não quer simplesmente para sua realização pessoal. Você quer para esfregar na cara do outro coisas que você conseguiu e ele não. Às vezes você quer comparar com outra pessoa. Então, essa é uma forma de pedir mal. Eu estou pedindo por status ou vaidade. Então, o foco está na aparência e no ego, e não nas necessidades reais ou no propósito ali que Deus tem da gente. Número 2. Pedir para satisfazer desejos egoístas. Inclusive, ele fala aqui, né? Vocês pedem com a intenção de gastarem em seus prazeres. Então, vamos lá. Pedir a Deus para ganhar na loteria ou no jogo de azar, sem considerar que isso pode afetar a sua vida dos outros. A motivação está o quê? No desejo puramente material e não leva em conta a vontade de Deus ou o bem-estar que Ele quer ali para você. Você quer simplesmente satisfazer os seus desejos egoístas, você quer dinheiro para satisfazer seus desejos. E não porque você tem um propósito genuíno, verdadeiro com aquilo, com o que você vai fazer com esse dinheiro. Vamos lá para o número 3. Aqui. Vamos lá. Pedir para prejudicar alguém. Você reza para que alguém, por exemplo, fracasse ou seja humilhado. Talvez alguém lá fez alguma coisa para você no seu trabalho, você vai lá e fica desejando. Você começa a fazer oração. Não, Deus, pune aquela pessoa, que tomara que aconteça alguma coisa errada para ela. É um pedido extremamente egoísta. Você quer prejudicar alguém. Então, o coração está cheio de rancor, de inveja, em vez ali de estar, né, ao invés de estar, né, com amor, com perdão. Então, será que você não está pedindo algo para simplesmente prejudicar, que vai prejudicar a vida do outro? Um outro exemplo aqui, que eu lembro que eu falei, né, quando eu comentei esse assunto aqui numa live, às vezes você está ali vivendo uma relação
com uma pessoa que é casado e você está pedindo para que Deus separe aquele casamento. Isso é um desejo extremamente egoísta. Você está querendo atrapalhar uma família que foi construída por simples desejo, porque eu quero, que eu gosto daquela pessoa. Será que você gosta mesmo ou você só está pensando em você? Porque quando a gente gosta de verdade do outro, a gente não pensa no nosso próprio interesse, a gente pensa no bem-estar do outro. E sem falar que quando você age dessa forma, pedindo para que outra família seja destruída, você pode ter certeza que mesmo que você consiga aquilo e a pessoa abandone o outro, você não tem garantias que essa pessoa não vai fazer a mesma coisa que você, concorda? Então, é um desejo ali de eu estou pedindo para prejudicar alguém. Isso é um desejo totalmente, né? Pedindo completamente mal. Outra aqui, você insiste, né? Aqui o próximo, pedir sem considerar a vontade de Deus. Você insiste em rezar por um relacionamento que claramente não é saudável, não está alinhado com os seus princípios, né? Os princípios de Deus, aquilo que Deus quer para a sua vida. Aqui, de novo, o foco está em satisfazer um desejo pessoal, mesmo que isso vai contra a vontade de Deus ali. Às vezes você está enxergando, todo mundo falou para você que aquela pessoa é errada, aquela pessoa já deu vários sinais que está te prejudicando e você fica rezando para que aquela pessoa mude. Lembrando que eu falei outro dia, as pessoas elas só vão mudar se elas realmente quiserem, se fizer sentido para elas. Outros motivos aqui também, às vezes a gente pede ali por comodidade ou preguiça, você faz uma oração para passar numa prova, para conseguir um emprego, mas sem você se preparar. Você está querendo passar no concurso, só faz a parte de pedir para Deus ali que você passe naquele concurso. Mas você está indo para festas finais de semana, você não está parando para estudar, se dedicando horas ali. Você pode ter certeza que se estiver no plano de Deus, se for bom para você passar naquele concurso, Deus vai abençoar. Deus abre portas. Mas existe eu gosto de falar, né, uns 50% aí do milagre é sempre nosso, é uma ação humana. Deus não vai ler os livros para mim, Deus não vai abrir uma câmera aqui e gravar para mim. Então não adianta eu pedir, Senhor, faça com que o meu canal cresça, mas eu não venho todo dia aqui, eu não me dedico para gravar um vídeo, eu não entrego o meu melhor, eu não faço a minha parte. Então, será que você não está pedindo também ali por preguiça, por comodidade? O seu desejo é simplesmente, Deus, faça por mim, mas eu não vou fazer o meu esforço, a minha parte, naquele pedido, sabe? O que mais? Às vezes a gente pede para controlar o outro. Você faz uma oração para que uma pessoa mude de comportamento só para atender as suas expectativas, sem considerar a liberdade e a vontade da pessoa. Você vai lá e começa a orar e faça que fulano mude, que a pessoa fique melhor comigo, que a pessoa me trate melhor. E você não olha por qual razão você está pedindo isso. Você simplesmente quer para o seu desejo. Que ela faça mais isso para me agradar. O desejo é sempre no ego. É para mim. Eu quero manipular o outro, eu quero controlar a vida do outro para meu próprio benefício. É um pedido errado. E existe também aqui, né, outros exemplos, mas um pedir, por exemplo, aqui, como se você, sem fé, você pede ali e você duvida. Você pede por algo já duvidando. Você está pedindo errado. Também é uma forma errada de pedir, porque você pede, mas você nem acredita que Deus pode fazer aquilo para você. É um pedido errado. A gente tem que pedir acreditando que eu entrego para Deus, mostro para Ele o que eu quero, mas eu confio na vontade dEle, eu confio que Ele realiza assim, conforme diz a palavra ali que eu li agora há pouco. Mas que sempre as coisas vão acontecer conforme for no tempo dEle, na vontade de Deus. Então, olha aí para a sua vida, com base nessas reflexões que a gente trouxe aqui, né? Olhe para a sua vida e reflita. Olhe para aquilo que você tem pedido ultimamente, que você tem pedido no último ano, eu não sei há quanto tempo você está fazendo o mesmo pedido, mas liste ali quais são as verdadeiras motivações para eu estar pedindo aquilo. E anote ali para você, nossa, eu quero tal coisa. E faça uma pergunta, nossa mente ela é especialista em responder. Então faça uma pergunta, por que eu quero isso? E deixa que a mente vai trazer essas respostas e começa a analisar.
chegue você mesmo a essa conclusão de quais são os verdadeiros motivos e você vai ver que você vai chegar nessa resposta. Se fez sentido para você, comente aqui embaixo, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.